1 Coríntios, hoje é o último capítulo, 1 Coríntios capítulo 16. Abre lá. Diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, àqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore eu mesmo, ou passe o inverno para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele, e agora irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Amém. A palavra mordomia é uma palavra muito comum antigamente nas igrejas. Hoje já talvez não seja muito comum ser um mordomo do Senhor. A mordomia, como a gente sabe, é aquele que cuida. Um mordomo é aquele que cuida da casa de outro, cuida das coisas. Então, ser mordomo é você cuidar bem, administrar bem aquilo que é de outro. No nosso caso, é você cuidar bem daquilo que é de Deus. Então, todo cristão, ele é um mordomo. Ele tem que administrar bem as coisas que Deus lhe deu. Então, Deus deu para a gente cuidar. Esse capítulo 16 de 1 Coríntios fala de a boa mordomia de 3 áreas essenciais na vida nossa. Como ser bom mordomo em 3 áreas essenciais. Primeiro, dinheiro. Segundo, tempo. Terceiro, relacionamentos. Dá para fazer 3 pregações, mas eu vou fazer uma só aqui hoje, depois eu prego tudo de novo. 3. Paulo mostra aí como ser um bom mordomo de dinheiro, tempo e relacionamentos. Primeiro, dinheiro. Verso 1 até o 4, ele está falando sobre a coleta para os cristãos da Judéia. A igreja da Judéia, os irmãos lá estão passando dificuldade, necessidade, privações. Alguns dizem que provavelmente uma seca que atingiu, não se sabe muito bem, mas aquela região está passando por privações financeiras. E o apóstolo Paulo foi recomendado por Tiago e Pedro para que ele levantasse uma coleta entre os irmãos, entre as igrejas gentias, as igrejas pagãs que se converteram, que não são judeus, que ele levantasse uma oferta para ajudar a igreja da Judéia. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Nesses versos,
Paulo nos dá algumas coisas aqui, alguns ensinos sobre isso, sobre coleta, sobre dinheiro. Primeira lição básica aqui é a importância da ação social. Ele está levantando uma ajuda para irmãos que estão passando por dificuldade. Então está levantando uma coleta para aqueles irmãos, que a igreja não deve se preocupar apenas com o aspecto espiritual, que a igreja tem que se preocupar com as questões humanas, sociais, alimentares. A igreja está precisando, os irmãos estão precisando. E Paulo está fazendo isso como parte da sua missão. Olha, vocês levantem aí a oferta, a coleta, para levar para os cristãos da Judéia. É importante isso aí. Antigamente, nos Estados Unidos e no Brasil também, tinha uma briga, teve até divisão de igrejas que brigavam, missões que brigavam por causa disso. Aqui no Brasil teve um racha no passado, assim, a missão da igreja é evangelizar. E outro dizia, não, a missão da igreja é ação social. Aí dividiram, tinha missões, por exemplo, que trabalhava só em criar escola e hospital. E outra, não, nós só vamos pregar o evangelho. E separava, teve igrejas dos Estados Unidos que separou, as missões aqui no Brasil, separou a missão do sul dos Estados Unidos e a missão do norte, era diferente. Então eles falaram assim, não, ou você só evangeliza, nosso negócio é mandar alma para o céu. Aí o outro falou, mas para que mandar alma para o céu se o corpo está passando fome? Se o corpo precisa de escola, de hospital. Então gerava uma briga. E aí tem um movimento no Brasil, já antigo, que se chama Missão Integral, que surgiu exatamente para isso, para acabar com essa briga. Aí tem um movimento, chama Movimento de Missão Integral, que diz assim, a missão da igreja é evangelizar e ação social. Se você vai pregar para o pobre que está passando fome, você tem que dar o pão para ele. Se ele não tem escolas, não tem saúde, a gente tem que evangelizar integralmente. Não adianta mandar a alma para o céu e esquecer o corpo morrendo de fome. Agora também não adianta você só alimentar o corpo e não pregar o evangelho da salvação. Então Paulo aqui faz isso, Jesus fez isso, a coisa é integral. E isso faz parte da nossa missão também, a ação social. Aí Paulo diz mais, a contribuição, a coleta, faz parte da adoração. Ele diz aqui, olha, no primeiro dia da semana, a igreja se reunia no primeiro dia da semana, o culto da igreja, a reunião da igreja era no primeiro dia da semana. Então ele diz, essa oferta, essa coleta é junto com o culto. Ou seja, ajudar, contribuir, é culto também. É por isso que nos cultos nossos a gente tem o momento do ofertório, porque entregar o dízimo, a oferta, faz parte do nosso culto a Deus. E Paulo diz, olha, no primeiro dia da semana, que é o dia do culto, vocês separem a coleta, a oferta, para levar para eles. Vocês façam isso. Então, contribuir, ajudar, faz parte do culto. Outro princípio aqui, outro ensino de Paulo. A igreja não tem só que pensar em ajudar os de dentro, ela pode também ajudar os que estão longe e fora. Há um ensino lá em Gálatas que a gente deve fazer o bem a todos, especialmente ou prioritariamente aos da família da fé. Então você vai ajudar o outro lá, mas aqui alguém está precisando, não é certo. Mas também a gente não tem que ficar só ajudando aqui. Paulo diz à igreja de Corinto, que é a igreja da Grécia, ajudem os irmãos da Judéia. Da Judéia. Vocês são uma só família, ajudem lá, a mesma igreja, ajudem lá. A gente tem que começar ajudando os daqui, mas a gente tem que ajudar os de lá também. Agora, nesses atentados terroristas, nas redes sociais, o pessoal colocou a bandeira da França. Aí viu uma turma lá que gosta de brigar, fala, fica aí com solidariedade com a França, mas não ajuda Minas. Aí começava a brigar por isso, né? Aí o pastor falou, mas quem sente a dor do outro, sente a dor do mineiro e do francês. Quem ama, ama todos. Você não precisa fazer distinção. É óbvio que se a gente puder ajudar aqui, a gente vai ajudar aqui, que é da nossa terra, é mais fácil. Mas a gente pode chorar com os que estão sofrendo aqui e chorar com os que estão sofrendo lá. A gente pode ajudar os que estão aqui do nosso lado e podemos ajudar os irmãos nossos que estão sofrendo lá no Afeganistão. A gente pode ajudar através da missão Portas Abertas, a gente pode ajudar de várias maneiras. Quer dizer, quem ama não fica colocando barreiras, não fica colocando impedimentos. É óbvio que prioritariamente, a gente tem que ajudar os que estão perto. Até lá em Timóteo, Paulo diz que aquele que não ajuda os da sua casa, que não sustenta, é pior do que o pagão.
Ou seja, se a pessoa quer ajudar o cara lá fora, mas não sustenta a mãe ou o pai que está precisando, ou um filho, é pior que um pagão. Então é óbvio, prioritariamente você tem que ajudar os que estão aqui. Mas isso não impede que a gente possa contribuir com os que estão longe também. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha, vamos ajudar os cristãos da Judéia. E ele informa, olha, essa coleta é para isso, é uma oferta específica, é uma coisa clara, detalhada. Às vezes a gente tem mas ficar pedindo dinheiro para isso. Não, quando é uma necessidade válida, se você esclarece, se você explica, não tem problema, não tem problema. Você fazer isso como Paulo fez aqui. Mas, Paulo continua aí, versículo 3. A oferta e essa coisa toda tem que ser feita de maneira honesta e transparente. Olha o versículo 3. Quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. O que Paulo está dizendo? Olha, essas ofertas eu vou mandar com cartas, e vocês vão montar, escolher homens que vocês aprovaram, com cartas minhas, ou até, se for preciso, eu ir junto, levar esse dinheiro. Montou um comitê para cuidar do dinheiro, responsável pelo dinheiro, gente aprovada pela igreja, séria, para levar o dinheiro lá. Então, Paulo está dizendo, isso aí precisa de uma transparência, como será feito, como será levado, quem é que vai levar, não vai ser um só, não vai ser eu, vai ter toda uma organização. Qual é o problema hoje das igrejas? É que tratam isso de, às vezes, o dinheiro da igreja é de um homem só, é de uma pessoa só. É isso que, às vezes, a igreja cai em descrédito e é criticada por causa disso. Mas Paulo diz, não, tudo seja feito com transparência, com honestidade, com pessoas confiáveis, faça isso. Outro princípio que ele diz aí no versículo 2, é que cada um contribua proporcionalmente, junte em casa conforme a sua prosperidade, conforme a sua prosperidade. Cada um de vós põe em parte. A oferta tem que ser pessoal, individual e proporcional. Cada um pode contribuir. Às vezes a pessoa é pobre. Uma vez perguntaram para um pastor, a viúva lá, está passando necessidade, ela dá o dízimo para a igreja, e você recebe? Pastor, eu recebo. Porque contribuir é um privilégio. Agora, a igreja pode sustentar essa viúva. Mas não é porque ela é pobre que a igreja vai rejeitar a contribuição dela. Porque contribuir é um privilégio. A gente não pode tirar essa contribuição. Então chega uma pessoa pobre, pastor, eu quero dar isso para a igreja. Você não tem o direito de rejeitar isso. Todos devem contribuir, porque contribuir é uma graça, é um privilégio, é uma bênção para a pessoa contribuir. Agora, a igreja pode auxiliar, pode socorrer e deve ajudar aqueles que precisam. Então, cada um pode e deve contribuir de acordo com a sua prosperidade. Proporcional àquilo que a pessoa ganha, àquilo que a pessoa tem, ela pode contribuir. É o que Paulo diz aqui. Façam isso dessa maneira, então é a coleta aos pobres. Dá tudo para os outros. Dizem que tem gente que deixa de ajudar a família, mãe, pai, para levar dinheiro para a igreja. Então não é assim. Aí é igual agora tem várias campanhas de ajuda lá para Valadares, tem igrejas, a igreja presbiteriana, agora a igreja do Jardim Paraíso, eles estão criando lá uma carreta, né, para levar lá para Valadares, água, a igreja do Jardim Paraíso, outras estão fazendo campanha aqui na nossa cidade. O pastor Breda está levando uma carreta lá para o Acre, vai levar aí um monte de coisas, cesta básica, bicicleta para os obreiros, ajudar aqueles irmãos do Acre. Trouxe gente lá do Acre, que estava sem uma perna, e trouxe para cá para conseguir uma prótese, uma perna para esses irmãos, lá longe. Mas se a gente aqui não ajudá-los, quem é que vai ajudar? Aí você vê os caras andando lá quilômetros para ir para a igreja. Então a igreja está se solidarizando com esses irmãos que ninguém vê, aqui da nossa cidade, fazendo uma missão dessa, com a nossa contribuição. Então a gente tem que fazer isso e encarar isso não como um fardo, não como um peso,
Às vezes a pessoa chega assim, vai mais isso, mais aquilo. Eu estava fazendo o boletim essa semana, aí eu falei, não, eu estou pedindo aí para mandar água, estou pedindo para o Breda, estou pedindo para o outro, e quase que eu falei assim, vou pedir para o Gideões, pediu do meu, aí o povo vai falar, só tem pedido no boletim, aí você vai começar a reclamar, igual já reclamaram aqui, mas assim, a gente não tem que ver isso como um peso, é óbvio que se a pessoa não puder ajudar, não ajuda, mas é uma oportunidade, você ajudar, você contribuir, você falar lá, eu estou ajudando aquele irmão, aquela igreja, aquela necessidade, não tem que ver isso como um peso, tem que ver um privilégio, uma oportunidade, se a gente conseguir mandar água lá para o outro, mandar uma cesta lá para o Acre, mandar uma cesta para cá, o café da manhã ali para Santa Maria, são oportunidades de trabalho, é um privilégio que o Senhor está nos dando de fazer a obra dele, ajuntai tesouros no céu, e não aqui na terra. Amém? Um Novo Testamento dos Gideões que custa R$ 2,50, se uma alma leu e se converteu, e converte um monte, quem é que ajudou? Quem é que contribuiu? Você, eu, você está juntando tesouros no céu. Amém? E como um bom pastor que eu quero ser, eu tenho que ajudar você a investir no que dá mais lucro para você. O que é que dá mais lucro para você? É ajudar necessitados e evangelizar as pessoas. Segundo, oportunidades, versículo 5, tempo, bom mordomo do tempo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e continua, versículo 8, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Nesses versos aí, dos 5 a 9, Paulo está mostrando os seus planos, seus projetos, sua agenda, aquilo que ele vai fazer. Aí no final do versículo 7, assim, permanecer, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ele planeja, ele tem propósito, ele tem agenda, mas ele sabe que é Deus que vai permitir. Mas ele está estabelecendo metas, trabalhos, eu vou fazer isso, ele não perde tempo. Assim como a gente tem que administrar bem o nosso dinheiro, a gente tem que administrar bem também o nosso tempo. E aproveitar, de acordo com Efésios, que a gente estudou terça-feira, diz assim, remindo o tempo, vede prudentemente como amais, remindo o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite o tempo, faça o bem, testemunhe, evangeliza, cresça, aproveite, não gaste o tempo, o maior tesouro que nós temos é o tempo, e mais aproveite as oportunidades. Versículo 9 aí, ele diz que em Éfeso abriu uma grande e oportuna porta para o trabalho. Me abriu, e há muitos adversários. Deus nos dá oportunidade. Às vezes a oportunidade de Deus vem acompanhada de adversários. Em Éfeso, Paulo teve feiticeiro, teve os idólatras, os ourives que perseguiram ele, que vieram contra ele para matar. Abriu uma porta. Não quer dizer que a oportunidade de Deus é tudo tranquilo, não. É uma porta para pregar, para evangelizar em Éfeso. Mas tem as dificuldades, tem as adversidades. Nem toda oportunidade que Deus dá é tranquila. Tem negócio, não, Deus vai me dar uma oportunidade, vai bater na minha porta, né? Vai bater, olha que gente, né? Eu vou ficar aqui esperando. Não, às vezes a oportunidade está lá na rua, está lá fora, no trabalho, e a oportunidade está aí, mas tem isso. Não, tinha um monte de adversário, mas era uma porta grande e oportuna que Deus estava abrindo para Paulo. A gente tem que saber, discernir e entender, é essa porta que o Senhor me abriu. Amém? Aproveitar as oportunidades. Às vezes as oportunidades não vêm isentas de dificuldades e adversidades. Não. Mas foi uma grande oportunidade. Aproveite bem o tempo que você tem, o tempo para orar, para crescer, para estudar, para testemunhar, para fazer o bem. Aproveite bem o tempo, diz o apóstolo Paulo, porque os dias são maus. Eu falei bem sobre isso aqui na terça-feira, sobre como a gente perde tempo, gasta tempo, desperdiça tempo, quantas coisas a gente perde. E a gente poderia aproveitar bem melhor o tempo que o Senhor nos deu. Seja um bom mordomo do tempo, porque o tempo, você sabe, não volta mais, né? Esse minuto aqui já não volta mais, nunca mais. E o tempo está indo. Aproveite bem o seu tempo para fazer aquilo que Deus deseja, para agendar, planejar. Por exemplo, um plano de crescimento espiritual. Quem é que faz isso aí? Quem é que faz um plano? Eu vou fazer um plano para eu crescer espiritualmente. Eu vou fazer um plano para eu melhorar, para eu ser mais santo, para eu ser mais crente, para eu ter mais fé.
Eu vou fazer um plano de contribuição, eu vou fazer um plano de ajudar os outros. Eu vou fazer um plano de interceder pelas pessoas. Eu vou fazer uma agenda para fazer o bem para as pessoas. Olha que negócio interessante. Eu vou fazer uma agenda desse ano que eu vou orar, vou ler, vou estudar e vou orar por todos os irmãos da igreja. Cada dia eu vou orar por um deles. Cada dia eu vou fazer uma bênção, vou fazer alguma coisa por eles. Um plano, a gente faz tanto plano, faz orçamento, mas e um plano de crescimento espiritual? Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou estudar a Bíblia, eu vou aprofundar, eu vou ter conhecimento. Planejamento. Deus abençoa esse tipo de coisa. Terceiro e último é a boa mordomia dos relacionamentos, ou lidar com pessoas. Paulo vai falar de muitas pessoas, Timóteo, Apolo, Estéfanos, Arcaico, Áquila e Priscila. O que Paulo está mostrando aqui? Que o maior patrimônio da nossa vida e da igreja são as pessoas. O mais importante na nossa vida são as pessoas. Que adianta você ter dinheiro e não ter pessoas? Que adianta você ter isso? Um dia eu fui numa casa, um condomínio fechado lá na beira da praia, nunca tinha visto um negócio daquele. Um condomínio fechado deve ser até ilegal, na beira de uma praia, que deve ser ilegal. Você anda no condomínio e dá de cara para a praia, assim, uma mega de uma casa, uma mansão. Aí falou assim, a pessoa que levou lá falou, está aqui há dias parado, porque o marido largou da mulher, a filha está depressiva e está a carne estragada no freezer. Eu falei, a carne estragou, tudo lá estragado, e essa casa está aqui parada há dias, não tem ninguém para vir aqui, não tem ninguém para frequentar essa casa. Aí eu fiquei pensando, de que adianta o cara ter um patrimônio daquele, uma posse daquele, e não ter pessoas, não ter uma família para desfrutar? A família está destruída. De que adianta você ter isso, ter aquilo, e não ter gente para você desfrutar e curtir a bênção de Deus? As pessoas é o maior patrimônio da nossa vida e da igreja. O mais importante da igreja são as pessoas. E Paulo, o que Paulo mostra aqui? Ele valoriza as pessoas. Ele cuida bem dos seus relacionamentos. Ele faz amigos. Ele fala, ele incentiva, ele elogia. Veja aqui o começo do capítulo 1 de 1 Coríntios, o que ele fala? Ele está falando da briga de Corinto lá, que uns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Apolo. E ele está aqui valorizando Apolo. Ele não entrou na competição. Apolo é meu amigo, Apolo é meu irmão, e mais, ele diz, ele não aprova o bispado é um bispo que manda, ele é apóstolo, mas ele não manda Apolo. Ele diz, eu queria que apóstolo fosse, mas Apolo falou, ainda não é hora, eu vou esperar uma outra oportunidade. Ele até respeita a vontade do obreiro, que é Apolo aqui. Ele não segue o sistema de igrejas episcopal que o bispo manda e todo mundo obedece. O Apolo aqui não chegou na hora, mas ele valoriza o Apolo, valoriza o Timóteo, ele manda, cuidem bem do Timóteo, respeitem o Timóteo. Timóteo é jovem, tratem bem ele. Depois ele vai lá e agradece Priscila, Áquila, Estéfanas. Ele vai e fala gente que o ajudou. Ele elogia as pessoas. Ele agradece as pessoas. Ele valoriza as pessoas, ele administra bem. Você já pensou, esse ano eu vou fazer novos amigos e fortalecer os meus amigos antigos? Eu vou elogiar e agradecer pessoas. Essa semana, que é a semana do Dia de Ação de Graça, você poderia escrever um cartãozinho assim para agradecer pessoas que abençoaram sua vida, ou amigos que você já não tem mais contato, mas que ajudou você no passado. Você poderia lembrar, ligar para ele, mandar um cartãozinho. Você poderia reacender, falar assim, lembrei de você, orei por você e queria agradecer por sua vida, que você me ajudou lá no passado. A gente poderia fortalecer os amigos, valorizar as pessoas, elogiar as pessoas. Mas a gente não tem esse costume, não tem esse hábito. O Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos, que é feriado, que eu acho que é o feriado mais bonito que existe no mundo, é o feriado do Dia de Ação de Graças, que tem lá, e a coisa mais bonita que tem nos Estados Unidos é o Dia de Ação de Graça. E muita gente lá que não serve a Deus, eles param para agradecer as pessoas. Tem aí no boletim, que eu tirei de um movimento lá, que tem no Nordeste, que é para resgatar e valorizar o Dia de Ação de Graças no Brasil, que é incentivar as pessoas a agradecer a Deus e agradecer as pessoas. Chega a agradecer as pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Você está vivo por causa do seu pai, sua mãe, você está aqui porque alguém, todos nós precisamos dos outros, e você parar e reconhecer, agradecer, elogiar, abençoar, servir as pessoas.
Às vezes a gente, no afã de tantas coisas, nós nos esquecemos disso. E às vezes a gente pensa, é obrigação. Ele fez isso. Não é não, não é não. Seu pai, sua mãe, não era obrigação. Seu irmão, isso não é obrigação. A gente deveria olhar tudo com gratidão e valorizar as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Amém? Você já parou para pensar nisso? E falar, eu vou fazer isso, vou aceitar o desafio, vou fazer essa semana, o dia de ação de graça, semana de ação de graça, eu vou agradecer as pessoas que Deus usou para me abençoar. Eu vou fazer isso para a glória de Deus. Eu vou valorizar mais as pessoas à minha volta, valorizar os irmãos que estão comigo, agradecer por elas, e elas saberem. Paulo faz questão de mencionar o nome, Paulo faz questão de especificar a pessoa, Paulo faz questão que eles saibam disso, que eles saibam que Paulo gosta deles. Como a gente falha nisso, não? Vamos aceitar esse desafio e ser bons mordomos do Senhor, no dinheiro, no tempo e no relacionamento com as pessoas. Vamos orar para que o Senhor nos capacite a cuidar bem disso que o Senhor nos deu e sermos aprovados nisso para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Amém. Não cabe lá, né? Não cabe. Vamos orar por eles também e agradecer pela vida desses irmãos que estão lá. Feche os seus olhos aí, irmão, e ore ao Senhor. Fala, Senhor, me ajude a administrar bem o dinheiro, os bens que o Senhor me deu, que eu possa socorrer e ajudar o que precisa. Me ajude, ó Deus, a usar bem o tempo que o Senhor me deu, que eu possa aproveitar as oportunidades. E, Senhor, me ajude a valorizar, amar e cuidar bem das pessoas, dos meus relacionamentos, a ser um bom amigo, um bom amigo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado dinheiro, tempo e amigos e pessoas. Pedimos a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos ser bons mordomos do Senhor. Que aquilo que o Senhor nos deu, nós possamos administrar com fidelidade e com generosidade. Nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas bondosas com aqueles que precisam. Nos ajude como igreja a ser uma igreja missionária, generosa, abençoadora, que dá mais do que recebe. Porque quanto mais a gente dá, mais o Senhor nos abençoa. Faça isso, ó Deus, nos ajude assim a ser uma igreja que ajuda os pobres, lá no Santa Maria. Obrigado por esse tanto de crianças que estão lá, pelos irmãos que trabalham lá com tanto amor e carinho. E obrigado porque uma porta grande e oportuna se nos abriu ali, meu Pai. Que o Senhor continue nos abençoando e levantando trabalhadores para a sua seara. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude a administrar bem o nosso tempo. Não nos deixe perder tempo com tolices, mas que possamos aproveitar o tempo. E nos ajude, ó Deus, a relacionarmos bem, a termos tempo para os nossos amigos, irmãos, a sermos bons amigos das pessoas, a valorizar as pessoas, a ajudar, a incentivar, a elogiar. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que nós não fazemos isso. Nos ajude a sermos gratos e nos ajude a termos atitudes de gratidão. Nos ajude a reaver amizades antigas e perdidas, a lembrar de pessoas que nos ajudaram. Nos ajude a manter os nossos amigos hoje, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e peço, faça de nós bons mordomos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos cantar o hino.